Caríssimos irmãos e irmãs, bom dia. Nessa quarta-feira é Páscoa, alegria, Cristo ressuscitou, aleluia, aleluia, aleluia. E estamos com a igreja hoje também comemorando três santas, né? Santa Irene, Santa Ágape e Santa Quionia, né? Quionia. São da Itália, essas três mártires que foram mortos aí na época do ano entre 304 em média, por aquela grande perseguição aos cristãos por Diocleciano, e também foram perseguidas por guardarem livros cristãos, conservar, e nisso, como aquela perseguição era árdua aos cristãos daquela época, nós temos essas três farós, três irmãs que ficaram órfãos, né? E decidiram não casar e entregar a sua vida ao cristianismo, a uma vida de oração, né? Uma igreja de conservação às coisas santas. Nosso evangelho hoje ele é Lucas, é o 24 do 13 ao 35. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversava sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversava e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como se cegos e não reconheceram. Então Jesus perguntou: O que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhes disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: O que foi? Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras, palavra diante de Deus e diante de todo o povo? Nossos sumos sacerdotes e doutores e chefes entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas das mulheres do nosso grupo deram um susto. Elas foram na madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinha visto um anjo e que este afirmava que Jesus estava vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas conforme as mulheres tinham dito. E eles, porém, ninguém ouviu. Então Jesus lhe disse: Como sois sem inteligência e lento para crer em tudo o que o profeta falaram? Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Começar por Moisés, passando pelos profetas, explicava tudo aos discípulos, todas as passagens das Escrituras que falava a respeito dele. Quando chegou perto do povoado para onde ia Jesus, fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu-lhes e distribuiu. E eles o reconheceram Jesus. E Jesus então disse aos outros: Não estava ardendo o vosso coração? E então um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?
naquele mesmo momento, voltaram para Jerusalém, encontraram os 11 reunidos com os outros e estes ressuscitou, dizendo: Ele ressuscitou, apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinha reconhecido Jesus ao partir o pão. Caríssimos irmãos, é com grande alegria que nós hoje celebramos, né, esse santo evangelho tão bonito, pois a ressurreição de Cristo é para nós um grande motivo de alegria, pois aqueles que estavam desesperançosos agora foram agraciados por ver Jesus, né? E Jesus assim se manifesta ao partir o pão e Jesus vai ao caminho com eles, contando tudo, mas aqueles homens estavam cegos, triste, decepcionado. Mas ao partir o pão, eles reconhecem a Cristo. E o mais interessante é que eles fazem uma partilha entre si, dizendo: não ardia o nosso coração quando ele nos explicava as Escrituras? E aqui está, meus irmãos. Quantas e quantas manifestações de Deus na nossa vida, e às vezes nós continuamos prostrados, desiludidos, desacreditados. Que esse evangelho dos discípulos de Emaús, né, que destaca bem até Cleofas, né, que aqui o evangelista traz o nome, que sirva para nós, que às vezes a gente podemos estar nessa situação de cabeça baixa, prostrado, desesperançosos. Mas esse não é o tempo de desesperança, porque uma alegria nos foi dada, um menino nos foi dado, né? E eu gosto sempre de citar isso. A nossa alegria tem que ser a alegria de Simeão, aquele homem que vivia no templo, porque por Deus tinha sido prometido que ele não morreria sem ver a salvação. Então Simeão, quando contempla o menino Jesus no colo, que é apresentado, ele exulta e começa a dizer grandes coisas sobre Jesus, tudo aquilo que ele ia sofrer, mas o mais bonito de tudo é a profissão de fé que Simeão faz. Agora pode deixar o teu servo partir, porque os meus olhos viram a salvação. Então, meus irmãos, a nós já foi prometido, já nos foi dado a salvação. Se hoje as dificuldades da vida nos faz olhar para trás, não, é Páscoa, é tempo de olhar para frente, é tempo de uma grande esperança, né? É tempo de se alegrar, de exultar. Problemas sempre iremos ter, né? Problemas sempre iremos ter, mas todos os problemas ficarão aqui, né? Que Deus te abençoe nesse dia e Cristo ressuscitou verdadeiramente. Aleluia, aleluia. Uma feliz Páscoa para você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.